Capítulo 17. Confissões. Senti o sol, seu toque quente na minha pele, e fiquei feliz por não conseguir ver isso também. Não queria olhar para mim mesmo naquele momento. Pelo meio segundo mais longo que já tinha vivido, tudo ficou em silêncio. Então, Bella gritou. Edward! Meus olhos se abriram de supetão, e eu tinha certeza de que a viria fugindo de tudo que eu revelara ser. Mas Bella estava correndo direto para mim em uma rota de colisão, a boca aberta de angústia. Suas mãos estavam parcialmente estendidas, e ela tropeçou na grama alta. Sua expressão não era de terror, e sim de desespero. Eu não entendi o que ela estava fazendo. Não podia deixar que me tocasse, não importava sua intenção. Precisava que ela se mantivesse à distância, segura. Ergui a mão de novo, a palma estendida para ela. Bella hesitou, então estremeceu, transbordando ansiedade. Enquanto encarava seus olhos, vi meu reflexo e pensei ter compreendido. Espelhado nos seus olhos, eu mais parecia um homem em chamas. Embora tivesse desmentido os mitos, ela devia ter se agarrado a eles inconscientemente, porque estava preocupada, com medo de que algo acontecesse com o monstro e não com ela. Bella deu um passo na minha direção, então hesitou quando dei meio passo para trás. Isso machuca você? Sussurrou. Sim, eu tinha razão. Mesmo naquele momento, ela não estava preocupada consigo mesma. Não, sussurrei de volta. Ela deu outro passo à frente, com mais cuidado. Baixei a mão. Bella ainda queria estar próximo de mim. Sua expressão mudou conforme se aproximava. A cabeça inclinada. A princípio estava entretanto os olhos, depois arregalados. Mesmo com tanto espaço entre nós, eu vi os efeitos da luz refratando na minha pele, brilhando como um prisma na dela. Bella deu um passo para o lado, depois outro, mantendo distância enquanto me circundava. Permaneci totalmente paralisado, sentindo seus olhos tocarem minha pele quando ela saiu do meu campo de visão. Sua respiração ficou mais acelerada que o normal, o coração bombeando mais rápido. Ela reapareceu à minha direita, e então, quando completou o círculo e me encarou de novo, reparei que um minúsculo sorriso começou a surgir discretamente. Como ela podia sorrir? Bella se aproximou, parando a pouco mais de 20 centímetros de mim. Sua mão estava erguida, encolhida junto ao peito, como se quisesse estendê-la e me tocar, mas tivesse medo. A luz do sol estilhaçava em mim e dançava em seu rosto. Edward, murmurou ela com assombro na voz. Está com medo agora? Perguntei em voz baixa. Era como se minha pergunta fosse totalmente inesperada, como se fosse um choque. Não, encarei seus olhos, mais uma vez tentando lê-la e falhando. Ela estendeu a mão para mim, muito devagar, observando minha expressão. Achei que talvez quisesse que eu a mandasse parar, mas não fiz isso. Seus dedos cálidos tocaram meu pulso. Observou com atenção a luz que ia dançando da minha pele para dela. O que você está pensando? Sussurrei. Naquele momento, o mistério constante era mais uma vez profundamente doloroso. Bella balançou a cabeça de leve, parecendo ter dificuldade com as palavras. Eu estou... Ela encarou meus olhos. Não sabia, suspirou fundo. Nunca vi nada tão lindo. Nunca imaginei que algo tão lindo pudesse existir. Eu a observei, em choque. Minha pele estava brilhando, o sintoma mais óbvio da minha doença. No sol, eu era ainda menos humano do que em qualquer outro momento, e ela achava que eu era lindo. Minha mão se ergueu automaticamente, virando-se para segurar a dela, mas me forcei a baixá-la para que não a tocasse. Mas é muito estranho, falei. Sem dúvida, ela conseguiria compreender que isso era parte do horror. É incrível, corrigiu. Você não sente repulsa pela minha óbvia falta de humanidade? Embora eu tivesse quase certeza de qual seria sua resposta, ainda foi impressionante para mim. Ela deu um sorriso. Não sinto repulsa. Pois deveria. Seu sorriso aumentou. Eu acho que a humanidade é supervalorizada. Com cuidado, afastei meu braço de seus dedos cálidos, escondendo as costas. Ela valorizava tão pouco a humanidade. Não percebia o que significaria perdê-la. Não entendia a gravidade dessa perda. Bella deu mais meio passo à frente, o corpo tão próximo que seu calor se tornou mais pronunciado, mais presente que o do sol. Ela ergueu o rosto para mim e a luz deixou seu pescoço dourado, o jogo de sombras enfatizando o curso de sangue pela artéria logo atrás de sua mandíbula. Meu corpo reagiu por instinto, veneno explodindo, músculos se tensionando, pensamentos sumindo. Como surgia rápido, estávamos nessa arena de visões havia poucos segundos. Parei de respirar e dei um longo passo longe dela, erguendo a mão mais uma vez em aviso. Bella não tentou me seguir. Eu sinto muito, sussurrou, o tom das palavras se erguendo, transformando aquilo em uma pergunta. Ela não sabia pelo que estava pedindo desculpas. Com cuidado, relaxei e deixei os pulmões expirarem de forma controlada. Seu cheiro não estava mais pungente que o normal.
Não me dominou de súbito, como eu temia que acontecesse. Preciso de um tempo, expliquei. Tá bom, respondeu, ainda sussurrando. Eu dei a volta ao redor dela, com passos lentos e decididos, e caminhei até o centro da campina. Sentei-me em um trecho de grama mais baixa e controlei os músculos como tinha feito antes. Esperei cuidadosamente, inspirando e expirando, ouvindo o som de seus passos hesitantes cruzando a mesma distância, sentindo sua fragrância quando ela se sentou ao meu lado. Tudo bem se eu me sentar aqui? Perguntou ela cuidadosa. Eu assenti. Só me deixe me concentrar. Os olhos dela estavam regalados de confusão, de preocupação. Eu não queria explicar. Fechei os meus. Não era covardia, falei para mim mesmo. Ou não era só covardia. Eu precisava mesmo me concentrar. Então me concentrei no cheiro dela, no som do sangue atravessando as câmaras do seu coração. Só meus pulmões era permitido o movimento. Todas as outras partes do meu corpo estavam aprisionadas em uma imobilidade rígida. O coração de Bella. Eu me lembrei quando meus sistemas involuntários reagiram aos estímulos. A vida de Bella. Eu sempre tinha tanto cuidado para não pensar no sangue dela. Não podia evitar o aroma, mas o fluido, o movimento, o pulso, a liquidez ardente. Essas eram coisas que eu não podia pensar. Mas naquele momento deixei que aquilo permanecesse em minha mente. Invadisse meu sistema, atacasse meu controle, o jorrar e latejar, o bater e escorrer, o ímpeto pelas artérias maiores, as ondulações nas veias menores, o calor que atingia em ondas minha pele exposta, apesar da distância entre nós, o sabor dele queimando minha língua e fazendo doer minha garganta. Eu me mantive refém e observei. Uma pequena parte da minha mente conseguia se manter distante, pensar em meio àquele ataque. Com aquela pequena parte de racionalidade, examinei cada reação minha em detalhes, calculei a quantidade de força necessária para controlar cada resposta e pesei a força que eu possuía em relação a essa necessidade. A conta quase não batia, mas eu acreditava que minha força de vontade era maior que minha natureza bestial, ligeiramente maior. Essa era o nó de hélice? Ainda não parecia completo. O tempo todo Bella estava sentada quase tão imóvel quanto eu, concentrada em seus pensamentos secretos. Será que ela conseguia imaginar qualquer parte do turbilhão na minha mente? Como explicava a si mesma essa paralisação estranha e silenciosa? O que quer que eu pensasse disso, seu corpo estava calmo. O tempo parecia desacelerar com sua pulsação. O som dos pássaros em árvores distantes se aquietou. A cascata do riacho de alguma forma enlasgueceu. Meu corpo relaxou, e até minha boca parou de salivar depois de um tempo. 2.364 batidas do seu coração depois, eu me senti mais controlado do que havia dias. Encarar as coisas era a chave, como Alice previra. Será que ele estava pronto? Como eu poderia ter certeza? Como algum dia poderia ter certeza? E como poderia interromper esse longo momento de silêncio que eu a impusera? Estava começando a parecer estranho para mim. Então, Bella devia estar sentindo o mesmo havia algum tempo. Mudei de posição e me deitei na grama, uma das mãos casualmente atrás da cabeça. Fingir os sinais físicos de emoção era um hábito antigo. Talvez se eu tentasse demonstrar relaxamento, ela acreditasse. Bella só suspirou baixinho. Esperei para ver se falaria alguma coisa, mas ela continuou tão quieta quanto antes, pensando o que quer que estivesse pensando, sozinha naquele lugar remoto com o monstro que refletia o sol com 1 milhão de prismas. Eu sentia seus olhos na minha pele, mas já não supunha que estivesse enojada. O peso imaginário de seu olhar, agora que eu sabia dizer de admiração, que ela me achava bela apesar de tudo, trouxe de volta aquela corrente elétrica que eu sentira com Bella no escuro, uma imitação de vida correndo pelas minhas veias. Eu me permiti me perder nos ritmos do corpo dela, permiti que o som, o calor e o cheiro se misturassem, e percebi que ainda conseguia dominar meus desejos inumanos, mesmo enquanto a corrente fantasma me atravessava sob a pele. Isso exigiu a maior parte da minha atenção, e inevitavelmente esse período de espera silenciosa acabaria. Ela teria muitas perguntas, muito mais incisivas, eu imaginava. Eu devia minhas explicações diferentes a ela. Será que eu conseguiria lidar com tudo de uma vez? Decidi lidar com mais algumas tarefas, enquanto ainda me mantinha conectado ao ritmo de seu sangue. Queria ver se a distração seria demais. Primeiro, reuni informações. Triangulei a localização exata das aves que consegui ouvir, e então, pelo canto de cada uma, identifiquei as espécies. Analisei o esguicho irregular que revelava a vida no riacho, e depois de comparar a quantidade de água movimentada com o tamanho do peixe, deduzi o animal mais provável.
Categorizei os insetos mais próximos. Diferente dos seres mais desenvolvidos, insetos ignoravam minha espécie como se fôssemos pedras. Pela velocidade do movimento das asas e pela elevação do voo ou pelos sons fracos de suas patas no solo. Enquanto continuava a classificar, comecei também a fazer cálculos. Se naquele momento havia 4.913 insetos na área de Campina, que tinha em torno de 1.025 metros quadrados, quantos insetos em média haveriam nos poucos mais de 3.700 km² do Parque Nacional Olympic? E se a população de insetos diminuísse 1% a cada 3 metros de elevação? Puxei da memória o mapa topográfico do parque e comecei a fazer as contas. Ao mesmo tempo, pensei em músicas que pouco havia ouvido no meu século de vida. Nada comum que eu tivesse escutado mais de uma vez. Músicas que ouvira ao passar pela porta aberta de um bar. Canções de niná peculiares cessadas por crianças em seus berços, enquanto eu corria pela noite. Tentativas descartadas de estudantes de música que escreviam seus projetos teatrais nos prédios adjacentes à minha sala de aula da faculdade. Cantarolei os versos rapidamente, apontando todas as razões pelas quais cada composição estava fadada ao fracasso. O sangue dela ainda pulsava, seu calor ainda aquecia, e eu ainda ardia. Mas conseguia me conter. Meu controle não diminuiu. Estava no comando o suficiente. Você falou alguma coisa? Sussurrou ela. Só estou cantando, admiti. Não sabia como explicar o que estava fazendo com mais clareza que isso, e ela não insistiu na pergunta. Eu sentia que o silêncio estava terminando. Isso não me assustava. Estava ficando quase confortável, me sentindo forte no controle da situação. Talvez eu tivesse passado pelo nó afinal. Talvez estivéssemos em segurança do outro lado, e todas as visões esperançosas de Alice estivessem a caminho de se concretizarem. Quando a mudança na sua respiração indicou uma nova direção nos seus pensamentos, fiquei intrigado em vez de preocupado. Esperava uma pergunta, mas em vez disso, ouvi o atrito de seu corpo contra a grama quando se inclinou até mim, e o som da pulsação em sua mão se aproximou. A ponta de um dedo macio e quente traçou as costas da minha mão. Foi um toque muito sutil, mas a resposta na minha pele foi elétrica. Uma ardência diferente da qual sentia na garganta, e ainda mais perturbadora. Meus cálculos e lembranças auditivas balbuciaram e pararam, e ela dominou toda a minha atenção, mesmo com seu coração latejando, úmido, a meros centímetros do meu ouvido. Abri os olhos, ansioso para ver sua expressão e tentar adivinhar seus pensamentos. Não me decepcionei. Seus olhos brilhavam com assombro de novo, e vi um ligeiro sorriso. Ela encontrou meu olhar e seu sorriso cresceu. Eu a imitei. Eu não assusto você? Eu não tinha feito Bela fugir. Ela queria estar ali comigo. Seu tom era brincalhão quando respondeu. Não mais do que de costume. Ela se aproximou e pousou a mão no meu antebraço, descendo devagar em direção ao pulso. Sua pele parecia febril junto à minha, mas embora um tremor atravessasse meus dedos, não havia medo no toque. Minhas pálpebras se fecharam mais uma vez enquanto eu tentava conter minha reação. A corrente elétrica parecia um terremoto que me abalava profundamente. Importa-se? Perguntou ela, sua mão interrompendo o passeio. Não, respondi rápido. Então por que queria que ela entendesse um pouco da minha experiência? Continuei. Nem imagina como é. Eu mesmo não podia ter imaginado antes daquele momento, e além de qualquer prazer que já tinha sentido. Seus dedos traçaram meu braço de novo até o cotovelo, contornando as formas dali. Ela ajeitou o corpo e sua outra mão procurou a minha. Senti um puxão de leve e percebi que ela queria virar minha mão. Assim que obedeci, porém, suas mãos se paralisaram e ela prendeu a respiração. Ergui os olhos, logo percebendo o meu erro. Eu me movera como um vampiro, não como humano. Desculpe, murmurei. Mas quando nos encaramos, percebi que não havia causado nenhum mal verdadeiro. Ela se recuperara da surpresa, sem que o sorriso deixasse seu rosto. É muito fácil ser eu mesmo com você, expliquei. Então deixei as pálpebras se fecharem de novo para poder me concentrar por completo na sensação de sua pele tocando a minha. Quando Bela começou a tentar erguer minha mão, senti uma pressão. Respondi ao movimento, sabendo que para ela, erguer minha mão sem que eu ajudasse já exigiria muito esforço. Eu era um pouco mais pesado do que parecia. Ela segurou a mão perto do próprio rosto. Seu hálito quente ardeu na minha palma. Ajudei a acertar o ângulo conforme a pressão dos seus dedos indicava. Abri os olhos e a vi me encarando, fagulhas multicoloridas dançando pelo rosto quando a luz se movia para cá e para lá pela minha pele. Suas sobrancelhas estavam franzidas mais uma vez. Que pergunta a atormentava agora? Diga o que está pensando, pedi gentilmente. Mas será que ela percebia que eu estava implorando? Não saber ainda é estranho para mim. Sua boca se contorceu um pouco,
e a sobrancelha esquerda se ergueu alguns centímetros. Sabe de uma coisa? Todos nós sentimos assim o tempo todo. Todos nós, a vasta família da humanidade que não me incluía. Seu povo, sua espécie. É uma vida difícil. As palavras não soaram como a piada que eu pretendia que fosse, mas você não me contou. Eu é que queria poder saber o que você está pensando, respondeu ela devagar. Obviamente queria falar mais alguma coisa. E sua voz estava baixa. Um humano teria dificuldade em ouvi-la. Queria poder acreditar que você é real e queria não ter medo. Uma pontada de dor me atingiu. Eu estava errado, eu amedrontava, afinal. É claro que sim. Não quero que sinta medo. Era um pedido de desculpas e um lamento. Fiquei surpreso quando ela deu um sorriso quase travesso. Bom, não me refiro exatamente ao medo, embora certamente dê para pensar nisso. Como ela poderia estar brincando? O que queria dizer? Eu me endireitei tão ansioso por respostas que não conseguia mais fingir desprendimento. Do que tem medo, então? Percebi como nossos rostos estavam próximos, seus lábios mais perto do que nunca dos meus. Não mais sorrindo, mas entreabertos. Ela respirou pelo nariz e seus olhos fecharam parcialmente. Ela se esticou mais para perto como se tentasse sentir melhor o meu cheiro, o queixo inclinando-se 1 centímetro para cima, o pescoço esticando-se para frente, a jugular exposta. E eu reagi. O veneno inundou minha boca. Minha mão livre se moveu por conta própria para capturá-la. Minha mandíbula se abriu quando ela se inclinou para me encontrar. Eu me joguei para longe dela. A loucura ainda não chegara às minhas pernas, que me lançaram do outro lado da campina. Eu me movi tão rápido que não tive tempo de soltar minha mão das dela com cuidado. Eu a puxara com força. Meu primeiro pensamento ao pousar agachada na sombra das árvores foram suas mãos, e o alívio me tomou quando vi que ainda estavam ligadas a seu pulso. Alívio seguido de nojo, ódio, repulsa, todas as emoções que eu temia ver nos olhos dela naquele dia multiplicadas por 100 anos, e a certeza de que eu as merecia, e merecia ainda mais. Monstro, pesadelo, destruidor de vidas, mutilador de sonhos, meus e dela. Se eu fosse algo melhor, se eu fosse de alguma forma mais forte, em vez de um atalho para a morte, naquele momento teria acontecido o nosso primeiro beijo. Será que eu havia fracassado no teste? Será que não havia mais esperanças? Os olhos dela estavam brilhantes. O branco da eclair mostra em torno da íris escura. Fiquei observando enquanto ela piscava e focava a visão, se concentrando na minha nova posição. Nós nos encaramos por um longo momento. Seu lábio inferior tremeu por um instante, então ela abriu a boca. Eu esperei tenso a recriminação, que ela gritasse comigo, dizendo para eu nunca mais me aproximar. Desculpe, Edward, sussurrou ela quase em silêncio. É claro, tive que respirar fundo antes de responder. Calibrei o volume da minha voz de modo que fosse alto o suficiente para ela ouvir, tentando manter o tom gentil. Me dê 1 minuto. Ela se inclinou alguns centímetros. Seus olhos ainda estavam regalados. Respirei mais uma vez. Ainda conseguia sentir seu gosto de onde eu estava. Ele alimentava aquela ardência constante, mas não mais que isso. Eu me sentia como normalmente me sentia perto dela. Não havia mais nenhum indício da minha mente ou meu corpo, nenhuma sensação de que o monstro espreitava tão perto da superfície, de que eu poderia explodir tão fácil. Isso me fez querer gritar e arrancar árvores pela raiz. Se eu não conseguisse sentir meus limites, perceber o gatilho, como poderia protegê-la de mim mesmo? Eu conseguiria imaginar Alice me apoiando. Eu tinha protegido Bella. Nada havia acontecido. Mas, embora Alice tivesse visto isso, assistido a essa cena quando o ponto de vista esse dia, ainda estava no futuro e já não era passado. Ela não poderia saber a sensação de perder o controle de mim mesmo, de ser mais fraco que meus piores impulsos, de não ser capaz de parar. Mas você parou, seria o que ela diria. Ela não poderia saber o que isso não era suficiente. Bella não tirou os olhos de mim. Seu coração batia 2 vezes mais rápido que o normal. Rápido demais. Não podia ser saudável. Queria segurar sua mão e dizer que estava tudo bem, que ela estava bem. Estava segura, que não havia nada com que se preocupar, mas isso seria uma mentira óbvia. Eu ainda me sentia normal, o que se tornara normal nos últimos meses, pelo menos, sob controle, exatamente como me sentira antes, quando minha confiança quase a matara. Caminhei de volta devagar, me perguntando se deveria manter distância, mas não parecia correto gritar meu pedido de desculpas do outro lado da campina. Não confiava em mim mesmo o bastante para ficar tão próximo dela quanto antes. Parei a alguns passos, a uma distância em que era possível conversar, e me sentei no chão. Tentei colocar tudo o que estava sentindo em palavras. Lamento muito. Bella piscou e então seus olhos se arregalaram de novo.
Seu coração martelava rápido demais. Sua expressão estava paralisada. As palavras não pareciam significar nada para ela. Era como se nem as houvesse registrado. Eu imediatamente soube que seria uma má ideia, mas mesmo assim voltei ao meu padrão de tentar manter o clima descontraído. Estava desesperado para que o choque e paralisia deixassem seu rosto. Você entenderia se eu dissesse que fui apenas humano? Levando um segundo a mais do que eu gostaria, ela sentiu. Apenas uma vez. Tentou sorrir com minha tentativa grosseira de deixar a situação mais leve, mas aquele esforço só piorou sua expressão. Ela pareceu incomodada e depois, por fim, assustada. Eu já vira medo em seu rosto antes, mas sempre fora apaziguado em pouco tempo. Toda vez que parcialmente desejara que ela percebesse que eu não valia um imenso risco, Bela discordara. O medo em seus olhos nunca tinha sido de mim. Até aquele momento. O cheiro do seu medo saturava o ar, amargo e metálico. Era exatamente o que eu havia esperado. O que sempre falei para mim mesmo que queria. Que ela me desse as costas, que ela se salvasse e me deixasse ardendo sozinho. Seu coração continuava disparado, e eu quis rir e chorar. Estava conseguindo o que queria. E tudo porque ela se aproximara apenas 1 centímetro a mais. Chegara quase perto, bastante para sentir meu cheiro, e o julgara agradável, assim como achara meu rosto atraente e todas as minhas armadilhas convidativas. Tudo em mim fazia com que ela quisesse se aproximar, exatamente como planejado. Sou o melhor predador do mundo, não sou? Não tentei esconder a amargura na minha voz. Tudo em mim convida você. Minha voz, meu rosto, até meu cheiro. Era tão exagerado. Qual o objetivo do meu charme, das minhas armadilhas? Eu não era uma planta carnívora, esperando que a presa pousasse na minha boca. Por que eu não podia ser tão repulsivo do lado de fora como era por dentro? Como se eu precisasse disso. Agora me sentia fora do controle, mas não do mesmo jeito. Todo o meu amor, meu desejo e minha esperança estavam se reduzindo a pó. 1000 séculos de sofrimento se estendendo à minha frente. E eu não queria mais fingir. Se não podia ter felicidade por um ser um monstro, então que eu fosse um monstro. Fiquei de pé e disparei como seu coração, dando 2 voltas ao redor da bola da clareira, me perguntando se ela sequer conseguia ver o que eu estava mostrando. Parei de repente no ponto que estivera antes. Era por isso que eu não precisava de uma voz bonita, como se pudesse ser mais rápida do que eu. Eu ri com a ideia, a imagem da comédia grotesca na minha mente. O som da minha risada ricocheteou em ecos ásperos nas árvores, e depois da caça havia a captura. O galho mais baixo do abeto, antigo ao meu lado, estava ao alcance da mão. Eu arranquei o galho da árvore sem nenhum esforço. A madeira guinchou e protestou, a casca e as farpas explodindo no local do ferimento. Eu avaliei o peso do galho por um momento na mão, mais ou menos 390 quilos. Não era o suficiente para vencer a briga com a cicuta do outro lado da clareira à direita, mas o bastante para usar algum dano. Atirei o galho na árvore da cicuta, mirando em um nó a uns 9 metros do chão. Meu projétil acertou em cheio, a ponta mais grossa do galho se esmagando com um estrondo ensurdecedor e se desintegrando em lascas de madeira que choveram nas samambaias abaixo com um ruído fraco. Uma fissura surgiu do centro do nó e serpenteou alguns metros das suas direções. A árvore de cicuta tremeu uma vez, o choque atingindo as raízes e o chão. Eu me perguntei se tinha matado a planta. Teria que esperar alguns meses para saber. Com sorte, ela se recuperaria. A campina era perfeita. Tão pouco esforço da minha parte. Eu não precisara usar mais que uma minúscula fração da minha força. Ainda assim, tanta violência, tanta dor. Em 2 passos eu estava ao pé dela, a apenas um braço de distância. Como se pudesse lutar comigo. A amargura desaparecera da minha voz. Minha performance não tinha me custado energia alguma, mas drenara parte de minha ira. Durante todo aquele tempo, ela não havia se movido. Permanecia paralisada, os olhos abertos e imóveis. Nós nos encaramos pelo que pareceu um longo momento. Eu ainda estava com muita raiva de mim mesmo, mas não havia mais nenhum ardor nisso. Tudo parecia sem sentido. Eu era o que era. Ela se mexeu primeiro, só um pouco. Suas mãos estavam largadas no colo depois que eu me projetara para longe dela. Mas naquele momento, uma delas se abriu. Seus dedos se estenderam de leve na minha direção. Devia ser um movimento inconsciente, mas era estranho, similar a quando ela dissera volte, enquanto dormia, estendendo a mão para algo. Naquele momento, eu desejara que ela estivesse sonhando comigo. Aquilo acontecera na noite anterior a Port Angeles, ao dia que percebi que ela já sabia o que eu era. Se eu soubesse o que Jacob Black lhe contara, nunca teria acreditado que ela sonharia comigo.
Pensaria apenas em pesadelos. Mas nada disso importava para ela. Ainda havia terror em seus olhos, é claro que sim. Mas também parecia haver um pedido. Será que havia alguma chance de Bella querer que eu voltasse para ela? Mesmo se quisesse, será que eu deveria? Sua dor, minha maior fraqueza, como Alice me mostrara que seria, eu odiava vê-la assustada. Destruía-me saber quanto eu merecia aquele medo. Porém, mais do que qualquer um desses fardos, eu não aguentaria vê-la de luto. Isso me tirou a capacidade de tomar qualquer decisão minimamente acertada. Não tenha medo, implorei em um sussurro. Eu prometo. Não, essa tinha se tornado uma palavra fraca demais. Eu juro nunca machucar você. Não tenha medo. Eu me aproximei devagar, sem fazer nenhum movimento que Bella não tivesse tempo de antecipar. Fui me sentando aos poucos, calculando cada estágio, de forma que me coloquei mais uma vez onde tinha começado. Eu me abaixei um pouco, para que meu rosto estivesse no nível do dela. O ritmo do seu coração desacelerou, suas pálpebras relaxaram, voltando à posição de sempre. Era como se minha proximidade a acalmasse. Perdoe-me, por favor, pedi. Eu posso me controlar. Você me pegou de guarda baixa, mas agora estou me comportando melhor. Que pedido de desculpas patético. Ainda assim, despertou um breve sorriso, e, como um tolo, recaí no meu padrão imaturo de tentar ser engraçado. Hoje não estou com sede, é sério. Eu cheguei a piscar para ela. Dava para achar que eu tinha 13 anos, e não 104. Mas Bella riu, um pouco sem fôlego, um pouco tensa, mas ainda assim era uma risada, com alegria e alívio reais. Seus olhos ficaram mais carinhosos, seus ombros relaxaram e suas mãos se abriram de novo. Pareceu tão certo repousar minha mão na dela outra vez. Não deveria, mas foi essa a sensação. Você está bem? Ela fitou nossas mãos. Depois ergueu os olhos em direção aos meus por um momento e finalmente baixou o olhar de novo. Começou a traçar as linhas da palma da minha mão com a ponta do dedo, como tinha feito antes do meu frenesi. Então seus olhos se voltaram para os meus e um sorriso se abriu devagar, até que a curvinha do seu queixo surgiu. Não havia julgamento ou arrependimento daquele sorriso. Sorri de volta, me sentindo como se só então pudesse apreciar a beleza daquele lugar. O sol, as flores e o ar dourado de repente se revelaram para mim, alegres e clementes. Recebi o presente da clemência dela, e meu coração de pedra encheu-se de gratidão. O alívio e a confusão que misturava alegria e culpa subitamente me lembraram do dia em que eu chegara em casa, tantas décadas antes. Eu também não estava pronto para isso naquela época. Planejar esperar. Queria que meus olhos estivessem dourados de novo antes que Carlyle me visse. Mas ainda estava de um laranja estranho, um âmbar que tendia mais para o vermelho. Vinha tendo dificuldade para me adaptar à minha dieta anterior. Nunca tinha sido tão difícil. Senti medo de, sem a ajuda de Carlyle, não conseguir segui-la, de volta aos meus velhos hábitos. Preocupava-me ter aquela evidência tão óbvia nos meus olhos. Eu me perguntava qual era a pior recepção que eu poderia esperar. Será que ele simplesmente me expulsaria? Será que teria dificuldade de me encarar, de ver a decepção que eu me tornara? Ele exigiria uma penitência? Eu faria não importava o que ele pedisse. Será que meus esforços para melhorar o comoveriam, ou será que ele só veria meu fracasso? Não era difícil encontrá-los. Ele não tinha se afastado muito do lugar em que eu o havia deixado. Talvez para facilitar meu retorno? A casa era a única naquele lugar alto e selvagem. O sol do inverno brilhava nas janelas quando me aproximei de baixo, e por isso não conseguia ver se havia alguém lá dentro. Em vez de pegar o caminho mais curto pelas árvores, eu me aproximei através de um campo aberto, coberto de nuvens em que, mesmo contra o sol forte, eu seria fácil de ver. Eu me movi devagar, não queria correr, poderia assustá-los. Foi Esme quem me viu primeiro. Edward, eu a ouvi gritar, embora ainda estivesse a 1,5 km dali. Em menos de um segundo a vi correr por uma porta lateral, disparando por entre as pedras que cercavam o cume da montanha e levantando uma nuvem pesada de cristais de neve atrás de si. Edward, ele voltou para casa. Não era a imagem que eu estava esperando, mas por outro lado, ela ainda não tinha visto meus olhos com clareza. Edward, será possível? Meu pai vinha logo atrás, alcançando com os seus passos longos. Não havia nada além de uma esperança desesperada em seus pensamentos. Nenhum julgamento, pelo menos por enquanto. Edward, gritou Esme com um tom inconfundível de esperança na voz. Então, ela se lançou em mim, abraçando meu pescoço com força, beijando meu rosto sem parar. Por favor, não vá embora de novo. Um segundo depois, Carlyle abraçou a nós dois. Obrigado, pensou ele, a mente agitada e sincera. Obrigada por voltar para nós.
Carlyle, Esme, eu sinto muito. Eu... Shh. Não, sussurrou Esme, encaixando a cabeça no meu pescoço e respirando fundo para sentir meu perfume. Meu menino, eu olhei para Carlyle com os olhos bem abertos, sem esconder nada. Você está aqui. Carlyle me encarou de volta sem nada além de felicidade na mente. Embora ele soubesse o que a cor dos meus olhos significava, não havia nenhum amargor na sua alegria. Não precisa pedir desculpas. Lentamente, mal conseguindo acreditar que poderia ser tão simples, ergui os braços e retribuí o abraço da minha família. Senti a mesma aceitação imerecida naquele momento. E mal conseguia crer que aquilo tudo, meu mau comportamento, tanto voluntário quanto involuntário, ficara para trás. Mas o perdão de Bela parecia afastar todas as trevas. Então, onde estávamos mesmo? Antes de eu ser tão rude, me lembrava de onde eu estava, a centímetros de seus lábios entreabertos, arrebatado pelo mistério de sua mente. Ela piscou 2 vezes. Sinceramente, não lembro. Era compreensível. Eu respirei aquele fogo e soltei o ar de volta, desejando que de alguma forma me causasse algum dano. Acho que estávamos falando sobre por que você tinha medo, além do motivo óbvio. O medo óbvio devia ter afastado o outro de sua mente. Mas ela sorriu e baixou os olhos para minha mão de novo. Ah, sim. Mais nada. E então? Insisti. Em vez de me encarar, ela começou a traçar desenhos na minha mão. Tentei ler a sequência, torcendo para que fosse uma figura ou até letras. E, D, W, A, R, D, A, V, A, E, M, B, O, R, A. Mas não consegui encontrar qualquer sentido. Só mais mistérios. Outra pergunta que ela nunca responderia. Eu não merecia respostas. Suspirei. Eu me frustro com tanta facilidade. Com isso, ela ergueu o rosto, seus olhos questionando os meus. Nós nos encaramos por alguns segundos e me surpreendi com a intensidade do seu olhar. Sentia que estava lendo a mim mesmo com mais sucesso do que eu jamais conseguiria lê-la. Eu estava com medo, começou ela. Percebi grato que estava afinal respondendo a minha pergunta. Porque, bom, por motivos óbvios, não posso ficar com você. Seus olhos baixaram para nossas mãos de novo quando ela disse a palavra ficar. Eu a entendi claramente, para variar. Consegui compreender que quando disse ficar, ela não queria dizer naquele momento sob o sol, durante a tarde ou na semana seguinte. Ela queria dizer o mesmo que eu, ficar sempre, ficar para sempre. Tenho medo de que tenho medo de que goste de ficar com você muito mais do que deveria. Pensei em tudo que seria necessário se afinal eu a forçasse a fazer exatamente o que descrevia. Se eu a fizesse ficar para sempre, todos os sacrifícios que ela teria que aguentar, todas as perdas que teria que chorar, todos os arrependimentos dolorosos, todos os olhares sofridos e sem lágrimas. Sim, foi difícil concordar com ela, mesmo com toda aquela dor recente na memória. Eu queria tanto aquilo. É de fato um motivo para ter medo, querer ficar comigo. Tão egoísta eu. Não é nada bom para você. Ela franziu o senho, olhando para minha mão, como se não gostasse da minha afirmação, tanto quanto eu. Era um caminho perigoso para sequer se considerar. Hades e sua romã. Com quantas sementes tóxicas eu já havia infectado? O suficiente para que Alice se a visse pálida e triste pela minha ausência. Mas eu me sentia como se também estivesse infectado, preso, um viciado sem chance de recuperação. Não conseguia formar por completo aquela ideia na minha cabeça. Deixá-la. Como eu sobreviveria? Alice me mostrara a angústia de Bella pela minha ausência. Mas como ela me veria naquela versão do futuro, se olhasse? Eu acreditava que não passaria de uma sombra, um ser destruído, inútil, quebrado, vazio. Falei esse pensamento em voz alta, mas até para mim mesmo. Eu deveria ter me afastado há muito tempo. Deveria ir embora, mas não sei se consigo. Bella ainda fitava nossas mãos, mas seu rosto corou. Não quero que vá embora, murmurou. Queria que eu ficasse com ela. Tentei lutar contra a felicidade e a entrega que isso ameaçava me levar. Será que a escolha ao menos era minha ou seria somente dela naquele momento? Será que eu ficaria ali até que ela me dissesse para partir? Suas palavras pareciam ecoar na brisa. Não quero que vá embora. É exatamente este motivo para que eu vá. Certamente, quanto mais tempo passássemos juntos, mais difícil seria nos separar. Mas não se preocupe, sou essencialmente uma criatura egoísta. Quero demais sua companhia para fazer o que deveria. Fico feliz por isso. Ela disse essas palavras de forma simples, como se fosse óbvio. Como se qualquer garota fosse ficar feliz por ser o monstro favorito e ser egoísta demais para colocar sua segurança à frente dos desejos dele. Meu humor piorou, mas minha raiva era voltada somente a mim mesmo. Com um controle rígido, retirei a mão das dela. Não fique. Não é essa sua companhia que eu anseio.
Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça de que eu sou mais perigoso para você do que para qualquer outra pessoa. Ela me observou confusa. Não havia medo em seus olhos. A cabeça estava um pouco inclinada para a esquerda. Acho que não entendo exatamente o que quer dizer. Pelo menos, essa última parte, disse o tom lógico. Isso me fez lembrar da nossa conversa no refeitório, quando ela me perguntou sobre caçadas. Parecia que estava reunindo informações para um relatório. Estava especialmente interessada nele, mas ainda assim não passava de uma pesquisa acadêmica. Não pude evitar sorrir com sua expressão. Minha raiva sumiu tão rápido quando surgiu. Por que perder tempo com a ira quando havia tantas outras emoções agradáveis à minha disposição? Como posso explicar? Murmurei. Era natural que ela não tivesse ideia do que eu estava falando. Não tinha sido muito específico quando contei sobre minha reação ao seu cheiro. É claro que não. Era uma coisa horrível, algo que me envergonhava profundamente, sem mencionar o horror evidente do assunto. De fato, não sabia como explicar. E sem assustar você de novo, falei. Os dedos dela se esticaram em direção aos meus, e eu não consegui resistir. Coloquei minha mão gentilmente de volta na dela. A boa vontade do seu toque, a forma desejosa com que ela dobrara os dedos em volta dos meus, tudo ajudava a acalmar meus nervos. Eu sabia que estava prestes a contar tudo a ela. Senti a verdade se revirando dentro de mim, pronta para entrar em erupção. Mas eu não tinha ideia de como ela absorveria aquilo, mesmo sendo tão generosa como sempre era comigo. Eu saboreei o momento da aceitação, sabendo que poderia terminar a qualquer segundo. Suspirei. É incrivelmente agradável, o calor. Ela sorriu e olhou para nossas mãos com fascínio nos olhos. Não havia como evitar. Eu teria que ser horrivelmente explícito. Pisar em ovos só confundiria. E ela precisava saber a verdade. Respirei fundo. Todo mundo gosta de sabores diferentes, certo? Algumas pessoas adoram sorvete de chocolate, outras preferem morango. Ah, parecia pior em voz alta do que eu imaginara. Uma tentativa de aproximação muito ruim. Bela sentiu com que eu parecia uma concordância educada. Mas, tirando isso, sua expressão não se modificou. Talvez ela levasse um minuto para compreender. Desculpe pela analogia com comida, falei. Não consegui pensar em outra forma de explicar. Ela sorriu, um sorriso com humor e simpatia reais. Sua covinha ressurgiu. A expressão de Bela me fez sentir como se estivéssemos nessa situação ridícula juntos. Não como oponentes, e sim parceiros, colaborando para encontrar uma solução. Não conseguia pensar em nada de que eu gostaria mais, além, é claro, do impossível. Que eu pudesse ser humano também. Sorri de volta, mas sabia que meu sorriso não era genuíno nem inocente como o dela. Suas mãos apertaram a minha, me dizendo para continuar. Falei devagar, tentando usar a melhor analogia possível, embora percebesse meu fracasso no mesmo instante. Veja bem, cada pessoa tem um cheiro diferente, tem uma essência diferente. Se você trancar um alcoólatra em uma sala cheia de cerveja choca, ele vai ficar feliz em bebê-la, mas poderia resistir se fosse um alcoólatra em recuperação. Agora, digamos que você tenha colocado naquela sala uma taça de conhaque de 100 anos, o conhaque mais raro e mais refinado, e enchido a sala com seu aroma quente. Como acha que ele se comportaria? Será que eu estava traçando uma imagem muito condescendente de mim mesmo? Descrevendo uma vítima trágica em vez de um verdadeiro vilão? Ela olhou fundo nos meus olhos, e enquanto eu automaticamente tentava ler sua reação interna, tive a sensação de que ela estava tentando ler a minha também. Repensei minhas palavras e me perguntei se a analogia era forte bastante. Talvez essa não seja a comparação correta, cogitei. Talvez eu deva fazer de nosso alcoólatra um viciado em heroína. Ela sorriu, não tão abertamente quanto antes, mas com um toque de rebeldia. Então o que está dizendo? É que eu sou o tipo preferido de heroína? Quase ri, surpreso. Ela estava fazendo o que eu sempre tentava fazer, uma piada para deixar o clima mais leve, para diminuir a tensão, só que com sucesso. Sim, você é exatamente o meu tipo preferido de heroína. Certamente era uma afirmação horrível, mas de alguma forma eu senti alívio. Era tudo por causa dela, de seu apoio e sua compreensão. Era inacreditável o fato de que, de alguma forma, ela conseguiria perdoar tudo isso. Como? Mas ela havia voltado ao modo pesquisadora. Isso acontece com frequência? Perguntou, curiosa, a cabeça inclinada para o lado. Mesmo com minha habilidade única de ler pensamentos, era difícil fazer comparações exatas. Não sentia verdadeiramente as sensações da pessoa que eu estava ouvindo, só sabia o que pensava sobre aqueles sentimentos. Eu não chegava sequer a interpretar a verdade com o restante da minha família. Para mim, a sede era como fogo ardendo. Jasper a descrevia como uma ardência também, mas para ele era como um ácido em vez de chama, uma sensação química e abafada.
Rosalie pensava naquilo como uma secura extrema, uma necessidade aterroradora em vez de uma força externa. Emmett tendia a avaliar sua sede da mesma forma, e imaginava que isso fosse natural, já que Rosalie havia sido a primeira e mais frequente influência na sua segunda vida. Então eu sabia dos momentos em que os outros tinham dificuldade para resistir, enquanto não forem capazes de fazê-lo, mas não conhecia por completo a potência da tentação. Poderia tentar adivinhar, porém, com base no nível normal de controle de cada um. Era uma técnica imperfeita, mas achei que seria bastante para saciar a curiosidade de Bella. Isso era ainda mais horripilante. Não conseguia olhar ela nos olhos enquanto eu respondia. Em vez disso, encarei o sol e se aproximava do topo das árvores. Cada segundo que se passava me doía mais do que nunca. Segundos que nunca mais teria com ela. Desejei que não precisássemos gastar esses preciosos instantes em algo tão desagradável. Falei com meus irmãos sobre isso. Para Jasper, todos vocês são a mesma coisa. Ele é o mais novo em nossa família. É uma luta para ele se privar de tudo isso. É uma luta. Não teve tempo para desenvolver a sensibilidade, as diferenças de cheiro e de sabor. Eu me encolhi, percebendo tarde demais onde minhas palavras haviam me levado. Desculpe, completei depressa. Bella bufou de leve, exasperada. Não ligo. Por favor, não se preocupe em me ofender. Nem em me assustar, o que for. Esse é o seu jeito de pensar. Posso entender isso. Ou pelo menos posso tentar. Só explique como puder. Tentei me acalmar. Precisei aceitar que por algum milagre Bella era capaz de saber as coisas mais sombrias sobre mim e não ficar aterrorizada. Capaz de não me odiar por isso. Se ela era forte bastante para ouvir tudo aquilo, eu precisava ser forte bastante para dizer a verdade. Olhei de novo para o sol, sentindo o tempo se esvaziar em sua queda lenta. Então, recomecei devagar. Jasper não tem certeza se já deparou com alguém que fosse tão atraente como você é para mim, o que me faz pensar que não. Emmett está na estrada há mais tempo, por assim dizer, e ele me compreendeu. Disse que foram 2 vezes para ele, uma mais forte do que a outra. Enfim, a encarei. Ela estreitava lentamente os olhos, em uma concentração intensa. E para você? Essa resposta era fácil, sem necessidade de adivinhações. Nunca. Ela parecia refletir sobre aquela palavra por um longo momento. Queria saber o que significava para Bella. Então seu rosto relaxou um pouco. O que Emmett fez? Perguntou num tom descontraído. Como se isso fosse só um conto de fadas que eu estava lhe narrando. Como se o bem sempre vencesse no final. E embora a jornada fosse difícil em alguns momentos, nada verdadeiramente perverso ou permanente cruel pudesse acontecer. Como eu poderia contar a ela sobre aquelas 2 vítimas inocentes? Humanos com medos e esperança. Pessoas com famílias e amigos que as amavam. Seres imperfeitos que mereciam uma chance de melhorar, de tentar. Um homem e uma mulher com nomes agora marcados em simples lápides em cemitérios esquecidos. Será que ela nos consideraria melhores ou piores se soubesse que Carlyle tinha exigido nossa presença nos funerais? Não só naqueles 2, mas nos de qualquer vítima de nossos erros e falhas. Seríamos um pouco menos malditos por termos ouvido aqueles que melhor conheciam aquelas pessoas descrevendo suas vidas interrompidas. Por termos testemunhado as lágrimas e os lamentos de dor, a ajuda financeira que tínhamos oferecido de forma anônima para garantir que não haveria sofrimento físico desnecessário parecia uma vergonha, em retrospecto. Que recompensa medíocre. Ela desistiu de esperar uma resposta. Acho que sei. Sua expressão tinha se tornado tristonha. Será que estava condenando Emmett enquanto me oferecia tanta clemência? No total, ele cometera menos crimes que eu, embora fosse muito mais que 2. Me doía que ela pensasse mal dele. Seria essa a particularidade de 2 vítimas, a ofensa que a faria fugir? Até o mais forte de nós cai do galho, não é? Perguntei com a voz fraca. Será que isso poderia ser perdoado também? Talvez não. Ela fez uma careta se afastando de mim. Não mais que 2 centímetros, mas parecia 1 quilômetro. Seus lábios se franziram. O que está pedindo? Minha permissão? O tom amargo de sua voz parecia sarcasmo. Então esse era seu limite. Eu achei que ela estava sendo extraordinariamente gentil e compreensiva, até demais, na verdade. Mas a realidade é que ela só havia subestimado minha depravação. Devia ter pensado que, apesar de todos os meus avisos, eu só havia sido tentado. Que sempre havia tomado a decisão correta, como em Port Angeles me afastando do banho de sangue. Eu dissera naquela mesma noite que, apesar de todos os esforços, minha família cometera erros. Será que ela não havia se dado conta de que eu estava confessando assassinatos?
Não era de surpreender que eu estivesse aceitando tudo com tanta facilidade. Ela achava que eu sempre era forte, que só tinha quases na minha consciência. Bom, isso não era culpa dela. Eu nunca havia admitido explicitamente que matara alguém. Nunca havia dito a ela o número de vítimas. A expressão de Bella se suavizou enquanto eu perdia a cabeça. Tentei pensar em como me despedir de forma que ela soubesse quanto a amava, mas não se sentia ameaçada por esse amor. Quer dizer, começou ela de repente com a voz tranquila, não há esperança, então? Em uma fração de segundo repensei nossa conversa e percebi que havia interpretado mal sua reação. Quando eu havia pedido perdão por pecados do passado, ela pensara que estava explicando um crime futuro e iminente, que eu planejava. Não, não. Tive que me esforçar para pronunciar as palavras na velocidade humana. Tal era minha pressa para que elas ouvisse. É claro que há esperança, quer dizer. É claro que eu não vou te matar. Não consegui terminar a frase. Essas palavras me traziam angústia, assim como imaginar sua morte. Meus olhos fitaram os dela, tentando comunicar tudo que eu não conseguia dizer. É diferente para nós, prometi. Emmett topou com estranhos por acaso. Foi há muito tempo e ele não tinha tanta prática, tanto cuidado como tem agora. Ela avaliou minhas palavras, ouviu as partes que eu não dissera. Então, se tivéssemos nos encontrado, ela parou, procurando o cenário certo. Em um beco escuro ou coisa parecida? Ah, lá estava, a verdade amarga. Juntei todas as minhas forças para não pular naquela sala cheia de jovens e te matar. Meus olhos desviaram dos dela, tanta vergonha. Ainda assim, não podia deixar que ela mantivesse qualquer ilusão lisonjeira sobre mim. Quando você passou por mim, admiti, eu podia ter estragado tudo o que Carlyle construiu para nós naquele exato momento. Se não tivesse renegado minha sede pelos últimos anos, por tantos anos, não teria sido capaz de me refrear. Eu via a sala de aula com clareza na minha mente. A memória fotográfica era mais uma maldição que uma bênção. Será que eu precisava me lembrar com tal precisão de cada segundo daquela hora? Do medo que dilatara suas pupilas, do reflexo do meu semblante monstruoso nelas, do modo como seu cheiro destruíra tudo que havia de bom em mim? Sua expressão estava distante. Talvez estivesse se lembrando também. Deve ter pensado que eu estava possuído. Ela não negou. Eu não entendi o motivo, disse-me uma voz frágil. Como podia me odiar com tanta rapidez? Ela instituíra a verdade naquele momento. Havia compreendido que de fato eu a tinha odiado, quase tanto quanto a desejara. Para mim, foi como se fosse uma espécie de demônio, conjurado de meu inferno pessoal para me arruinar. Era doloroso reviver aquela emoção, me lembrar de como foi vê-la como presa, a fragrância que vinha de sua pele. Pensei que me enlouqueceria naquele primeiro dia. Naquela hora que passou, pensei em 100 maneiras diferentes de atrair você para fora da sala comigo, ficar sozinho com você, e combati cada uma delas, pensando em minha família, o que eu faria a eles. Tive que fugir, sair dali antes que pudesse pronunciar as palavras que a fariam me seguir. Você teria vindo. Como deve ter sido para ela saber disso? Como ela alinhava esses fatos opostos? Eu, possível assassino, e eu, possível amado. O que ela pensava da minha confiança? Minha certeza de que ela teria seguido um homicida. Bella ergueu o queixo 1 centímetro. Sem dúvida nenhuma, concordou. Nossas mãos continuavam cuidadosamente entrelaçadas. As delas estavam quase tão imóveis quanto as minhas, com exceção do sangue que pulsava nelas. Me perguntei se ela sentia o mesmo medo que eu, o medo de que nossas mãos precisassem se separar e que ela não encontrasse a coragem e o perdão suficiente para uni-las de novo. Era um pouco mais fácil confessar quando não estava olhando nos dela. E depois, continuei, enquanto eu tentava reorganizar meu horário numa tentativa insensata de evitá-la. Você estava ali, naquela sala quente e apertada. O cheiro era enlouquecedor. Foi por muito pouco que não a peguei ali mesmo. Só havia outro ser humano frágil na sala. Seria tão fácil lidar com aquilo? Senti um calafrio correr dos seus braços para as mãos. A cada nova tentativa de explicar, eu me vi usando palavras mais aterroradoras. Eram as palavras corretas, as palavras verdadeiras, mas também eram tão feias. Não havia mais como parar, porém. E ela ficou sentada, quieta e quase imóvel enquanto as palavras explodiam de mim. Mais confissões misturadas a explicações. Eu contei sobre minha tentativa mal-sucedida de fuga, a arrogância que me trouxe de volta, como aquela arrogância havia determinado nossas interações e como a frustração diante dos seus pensamentos impenetráveis havia me torturado. Como seu cheiro nunca deixara de ser ao mesmo tempo tortura e tentação. Minha família entrava e saía da história. Me perguntei se ela via como eles influenciavam minhas ações o tempo todo. Eu contei como salvá-la da van de Tyler havia mudado minha perspectiva.
me forçado a ver que ela era mais que apenas um risco e uma irritação. No hospital? Perguntou Bella, quando minhas palavras cessaram. Ela observou meu rosto com compaixão e um desejo sincero de ouvir o próximo capítulo. Eu não me chocava mais com sua benevolência, mas sempre me parecia um milagre. Expliquei meus receios, não aqueles relacionados ao ato de salvá-la, mas de me expor e, por consequência, expor minha família, de modo que ela compreendesse meu amargor naquele dia no corredor vazio. Isso naturalmente levou às reações variadas da minha família, e eu me perguntei o que ela achava do fato de que alguns deles queriam silenciá-la da forma mais permanente que existia. Ela não estremeceu com isso, nem demonstrou qualquer temor. Que estranho deveria ser descobrir a história toda, as trevas agora misturadas à luz que ela me conhecia. Contei como eu tinha tentado fingir total indiferença a ela depois daquele incidente, apenas para proteger a todos nós, e como havia fracassado. Eu me perguntei em silêncio, não pela primeira vez, onde eu estaria naquele exato momento se não tivesse agido de forma tão instintiva naquele dia do estacionamento da escola. Se, como descrever de forma tão grotesca para ela, tivesse ficado longe e deixado que ela morresse em um acidente de carro, e depois me revelasse para as testemunhas humanas da forma mais monstruosa. Minha família teria que fugir de Forks imediatamente. Imaginei a reação deles a essa versão dos acontecimentos. Seria quase o oposto. Rosalie e Jasper não teriam ficado irritados, um pouco arrogantes, mas compreensivos. Carlyle ficaria profundamente decepcionado, mas ainda disposto a perdoar. Será que Alice choraria pela amiga que nunca chegaria a conhecer? Só Esme e Emmett reagiriam de forma quase idêntica às reações iniciais. Esme com preocupação pelo meu bem-estar. Emmett dando de ombros. Eu sabia que teria alguma noção do desastre que me acometera. Mesmo tão no início, depois de trocarmos poucas palavras, meu fascínio por ela já era forte. Mas será que eu teria imaginado a vastidão da tragédia? Acho que não. Eu teria sofrido, sem dúvida. E então seguiria minha vida incompleta e vazia sem nunca perceber quanto havia perdido, se nunca conhecer a felicidade verdadeira. Teria sido mais fácil perdê-la naquela ocasião, eu sabia. Assim como nunca teria conhecido a alegria, não teria sofrido a profundeza da dor que agora eu sabia existir. Contemplei seu rosto doce e gentil, que se tornara tão querido, tão central para o meu mundo, a única coisa que eu queria olhar até o fim dos tempos. Ela me encarava de volta, com a mesma sombra nos olhos. E por tudo isso, concluí minha longa confissão, teria sido melhor se tivesse mesmo exposto a todos nós aquele primeiro momento, do que se agora, aqui, sem testemunhas, nem nada que me impeça, que eu viesse a machucar você. Seus olhos se arregalaram, não de medo ou surpresa, fascínio. Por quê? Essa explicação seria tão difícil quanto as outras. Incluiria muitas palavras que eu odiava usar, mas também havia palavras que eu gostaria muito que ela ouvisse. Isabela, Bela. Era um prazer dizer seu nome. Era quase uma confissão. É esse nome que pertenço. Soltei com cuidado uma das mãos e acariciei seu cabelo macio e aquecido pelo sol. A alegria daquele simples toque, a certeza que eu tinha liberdade de tocá-la dessa forma, era demais. Segurei suas mãos de novo. Eu não poderia conviver comigo mesmo se a ferisse. Você não sabe como isso me torturou. Eu odiaria tirar os olhos de sua expressão compreensiva, mas era difícil demais ver seu outro rosto, os das visões de Alice, sobreposto a esse. Pensar em você, imóvel, lívida, fria, nunca mais vê-la corar de novo, nunca mais ver esse lampejo de intuição em seus olhos quando você se atravessa de meus pretextos, seria insuportável. Aquela palavra não chegava perto de descrever a angústia por trás da imagem, mas eu já tinha superado a parte terrível e podia dizer as coisas que queria dizer a ela havia tanto tempo. Fitei seus olhos de novo, alegre por essa confissão. Você é, agora, a coisa mais importante do mundo para mim, a mais importante de toda a minha vida. Assim como a palavra insuportável não era suficiente, essas palavras também eram meros ecos dos sentimentos que tentavam descrever. Quis que ela pudesse ver nos meus olhos quanto eram inadequadas. Ela sempre foi melhor em ler minha mente do que eu em ler a dela. Bela encarou minha expressão exultante por um momento, um rubor surgindo em suas bochechas, mas então baixou os olhos para nossas mãos. Eu me maravilhei com a beleza de sua compleição, vendo apenas perfeição e nada mais. Já sabe como me sinto, é claro, disse ela, a voz não muito mais alta que um sussurro. Eu estou aqui, o que, numa tradução grosseira, significa que eu preferia estar morta a ficar longe de você. Eu não imaginava ser possível sentir tanta euforia e tanto arrependimento ao mesmo tempo. Ela me queria, êxtase. Ela estava arriscando a própria vida por mim, inaceitável. Ela fez uma careta, os olhos ainda baixos.
Sou uma idiota. Eu ri da sua conclusão. De certo ponto de vista, tinha razão. Qualquer espécie que corresse tão diretamente para os braços do seu predador mais perigoso não sobreviveria por muito tempo. Era bom que ela fosse tão diferente. Você é mesmo uma idiota, brinquei. E eu nunca deixaria de dar graças por isso. Bela ergueu o rosto com um sorriso travesso, e nós rimos juntos. Era um alívio tão grande rir depois das minhas terríveis revelações, que minha risada foi da graça à mais pura alegria. Tive certeza de que ela sentiu o mesmo. Estávamos em completa sintonia por um momento perfeito. Embora fosse impossível, nós pertencíamos um ao outro. Tudo estava errado nessa cena. Um assassino e uma inocente tão próximos, maravilhados com a presença um do outro, totalmente em paz. Era como se de alguma forma houvéssemos ascendido para um mundo melhor, em que tais possibilidades eram reais. De repente me lembrei de uma pintura que vira muitos anos antes. Sempre que cruzávamos o interior em busca de cidades onde ficar, Carlyle costumava fazer viagens paralelas para procurar antigas paróquias. Ele não conseguia se segurar pelo visto. Algo nas estruturas simples de madeira, em geral escuras pela falta de boas janelas, nas tábuas do assoalho e nos bancos encerados e lisos, cheirando a camadas infinitas de toques humanos, lhe trazia uma calma reflexiva. Pensamentos sobre seu pai e sua infância vinham à tona, mas o final violento parecia distante daqueles momentos. Ele só se lembrava das coisas agradáveis. Em um daqueles passeios, achamos uma antiga casa de culto quaker, a uns 50 quilômetros ao norte da Filadélfia. Era uma construção pequena, menor que um celeiro, com um exterior de pedra e uma decoração espartana na parte de dentro. Tão simples eram os pisos de madeira e os bancos de costas retas que quase fiquei chocada ao ver um adorno na parede dos fundos. Carlyle também se interessou, e nós dois fomos dar uma olhada. Era uma pintura relativamente pequena, de pouco menos de 1 metro quadrado, e eu imaginava que era mais antiga que a igreja. O artista claramente não tinha treinamento formal, porque seu estilo era amador. Ainda assim, havia algo na imagem simples e mal feita que transmitia emoção. Havia uma vulnerabilidade agradável nos animais retratados, um tipo de ternura quase dolorosa. Fiquei estranhamente emocionado diante daquele universo mais gentil que o artista criara. Um mundo melhor, pensara Carlyle. O tipo de mundo em que o presente momento poderia existir, pensei então, e senti aquela ternura dolorosa novamente. E então o leão se apaixonou pelo cordeiro, sussurrei. Os olhos de Bela ficaram muito abertos e acessíveis por um segundo. Então ela corou de novo e baixou o olhar. Controlou a respiração por um momento e seu sorriso travesso voltou. Que cordeiro imbecil, brincou ela, insistindo na piada. Que leão masoquista e doentio, retruquei. Mas eu não tinha certeza de que aquilo era verdade. Por um lado, sim, eu estava me causando dor desnecessária de propósito e gostando a definição básica de masoquismo. Mas a dor era o preço, e a recompensa era muito maior que a dor. Sinceramente, o preço era ínfimo. Eu pagaria 10 vezes mais. Por quê? Murmurou ela hesitante. Sorri para Bela, desejoso de entender sua mente. Sim? Uma fraca linha de preocupação começou a surgir na sua testa. Diga por que fugiu de mim antes. Suas palavras me trouxeram dor física, pesando na boca do estômago. Não consegui entender por que ela desejaria lembrar um momento tão horrendo. Você não sabe por quê? Ela balançou a cabeça e franziu as sobrancelhas. Não, quer dizer, exatamente o que eu fiz de errado. Suas palavras eram sérias e determinadas. Não vou poder baixar a guarda, está vendo? Então é melhor começar a aprender o que não devo fazer. Isto, por exemplo, ela passou a ponta dos dedos pelas costas da minha mão até o pulso, deixando uma trilha de fogo indolor. Parecia não fazer mal nenhum. Típico dela, achar que aquilo era a sua responsabilidade. Você não fez nada de errado, Bella. A culpa foi minha. Ela ergueu o queixo. Poderia significar teimosia se seus olhos não estivessem tão pidões. Mas eu quero ajudar, se puder, a não dificultar ainda mais as coisas para você. Meu primeiro instinto era de continuar insistindo que o problema era meu e que ela não deveria se preocupar. Ainda assim, eu sabia que ela estava só tentando me compreender, mesmo com todas as minhas estranhas e monstruosas características. Ela ficaria mais feliz se eu simplesmente respondesse a sua pergunta da forma mais clara possível. Mas como explicar a sede? Uma vergonha. Bom, foi o modo como você se aproximou. A maioria dos humanos se intimida conosco por instinto. São repelidos por nossa estranheza. Eu não esperava que você chegasse tão perto. E o cheiro do seu pescoço. Eu me interrompi, torcendo para não deixar enojada. Sua boca estava franzida, como se lutasse contra um sorriso.
Tudo bem, então, nada de pescoço exposto. Ela encolheu o queixo junto ao ombro direito com exagero. Claramente sua intenção era diminuir minha ansiedade, e funcionou. Tive que rir de sua expressão. Não, é sério, insisti. Foi mais a surpresa do que qualquer outra coisa. Ergui a mão de novo e apoiei de leve no seu pescoço, sentindo a incrível maciez de sua pele, o calor que vinha dali. Meu polegar correu pelo seu maxilar. O pulso elétrico que só ela conseguia despertar começou a zunir pelo meu corpo. Está vendo? Sussurrei. Perfeitamente bem. A pulsação dela começou a disparar também. Eu a sentia sob a minha mão. Ouvia seu coração galopante. O tom cor-de-rosa tomou sua face, do queixo até a testa. O som e a visão de sua reação, em vez de despertar minha sede de novo, parecia só acelerar a explosão de minhas reações mais humanas. Eu não me lembrava de um dia ter me sentido assim tão vivo. Duvidava que já tivesse acontecido, mesmo quando estava vivo. O rubor em seu rosto é lindo, murmurei. Retirei minha mão esquerda da dela com gentileza e a ergui de modo a apoiar seu rosto entre minhas palmas. Suas pupilas se dilataram e seus batimentos cardíacos aceleraram ainda mais. Queria tanto beijá-la naquele momento. Seus lábios macios e sorridentes, levemente entreabertos, me hipnotizaram e me atraíram. Mas, embora essas novas emoções humanas parecessem muito mais fortes que qualquer outra coisa, eu ainda não confiava por completo em mim mesmo. Eu sabia que precisava de mais um teste. Achava que tinha passado pelo nó de Alice, mas ainda sentia que faltava algo. Percebi naquele momento o que mais precisava fazer. Uma coisa que eu sempre evitara, que nunca deixara minha mente explorar. Fique completamente parada, avisei. A respiração dela ficou presa na garganta. Eu me aproximei devagar, observando sua expressão, em busca de qualquer indicação de que aquilo a deixava desconfortável. Não encontrei nada. Por fim, deixei minha cabeça se inclinar para frente, girando o rosto para apoiar a bochecha na base de seu pescoço. O calor de sua vida de sangue quente pulsava através da pele frágil e invadia a rocha fria que era meu corpo. Aquela pulsação saltava sob meu toque. Mantive a respiração compassada como uma máquina, inspirando e expirando controlada. Esperei, observando cada acontecimento minúsculo dentro do meu corpo. Talvez tenha esperado mais que o necessário, mas aquele era um lugar muito agradável para se estar. Quando tive certeza de que não havia armadilhas me aguardando ali, prossegui. Com cuidado, reajustei a posição, usando movimentos lentos e firmes, para que nada surpreendesse ou assustasse. Conforme minhas mãos se moveram do queixo para os ombros, ela estremeceu, e por um momento perdi o controle cuidadoso sobre minha respiração. Eu me recuperei, me acalmando de novo. Então movi a cabeça de modo que minha orelha ficasse diretamente sobre seu coração. O som, já alto antes, parecia me envolver por todos os lados. A terra sob meus pés não parecia mais tão firme, como se balançasse devagar no ritmo do seu coração. Um suspiro me escapou contra a vontade. Ah, eu queria continuar assim para sempre, imerso no som do seu coração e aquecido pela sua pele. Era o momento do teste final, porém, eu queria que acabasse logo. Pela primeira vez, enquanto eu respirava a ardência do seu perfume, me permiti imaginar, em vez de pedir aqueles pensamentos, interrompendo-os e escondendo-os fora da minha mente consciente. Permiti que ficassem livres. Não surgiram por vontade própria, não mas me forcei a ver o que sempre havia evitado. Imaginei-me experimentando seu sangue, drenando-a. Eu tinha experiência suficiente para saber como seria o alívio, como se eu pudesse saciar completamente minha necessidade mais primitiva. O sangue dela tinha mais apelo para mim do que de qualquer outro humano que já havia encontrado. Só podia imaginar que o alívio e o prazer seriam ainda mais intensos. Seu sangue apaziguara minha garganta árida, apagando todos os meses de fogo. Seria como se eu nunca tivesse ardido por ela. A dor seria totalmente mitigada. A doçura do seu sangue na minha língua era mais difícil de imaginar. Eu sabia que nunca havia experimentado nenhum sangue que combinasse tão perfeitamente com meus desejos, mas tinha certeza de que satisfaria qualquer sede que já tivera. Pela primeira vez em 3/4 de século, o tempo que sobrevivera sem sangue humano, eu estaria totalmente satisfeito. Meu corpo ficaria forte e completo. Levaria semanas para que eu voltasse a sentir sede. Repeti a sequência de eventos até o final, surpreendendo-me ao ver, mesmo quando me libertava dos tabus, como eles pouco me apeteciam naquele momento. Mesmo ignorando a sequência inevitável, o retorno da sede, o vazio de um mundo sem ela, eu não sentia vontade de agir para tornar aquele cenário realidade. Também vi muito claramente, naquele momento, que não havia um monstro separado de mim, que nunca houvera.
Desejando separar minha mente de meus desejos, eu havia, como era de hábito, personificado aquela parte odiada de mim, mesmo para distanciá-la das partes que consideravam serem eu. Assim como havia criado a arpia para ter com quem brigar. Era uma estratégia de enfrentamento, embora não fosse muito boa. Melhor me ver inteiro, bom e ruim, e lidar com essa realidade.